Então a igreja é tanto um organismo como uma organização. Dito isso, a segunda coisa que eu vejo é Cristo procurando ilustrar, ao usar o exemplo da videira, é que a parte visível da videira são os ramos. Em Efésios 1, eu apenas citei antes, eu quero ler agora os versos 22 e 23. A Bíblia diz assim: sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é chamada de o corpo, a plenitude, ou o complemento, a extensão de Cristo. Muitas pessoas estão pregando hoje um relacionamento com Cristo desconectado da igreja. Normalmente essa mensagem procede de gente ferida, machucada, que não conseguiu resolver as suas dores e adequou a doutrina bíblica à sua experiência, não aquilo que a Escritura diz. Obviamente nós não podemos pregar Cristo só o cabeça mutilado, separado do corpo. A realidade bíblica é de que o combo, o pacote completo tem que ser oferecido. E nós precisamos entender, isso é parte do plano e do propósito de Deus. Mas existe tanto privilégios como responsabilidade quando falamos a respeito disso. Por quê? Porque a revelação que o mundo terá de Cristo, uma vez que ele não pode ser anunciado, pregado, entregue, sozinho, só o cabeça, sem o corpo, a revelação que o mundo terá de Cristo depende daquilo que eles conseguem ver em nós. Uma vez que a parte visível da videira são os ramos e não necessariamente o tronco e a raiz, a pergunta é: como nós temos vivido não apenas no âmbito individual, mas coletivo, a vida cristã? Em João, no capítulo 17, nos versos 20 e 21, parte da oração sacerdotal de Jesus, nós vemos ele clamando: não peço somente por estes, os discípulos que o acompanhavam naquele momento. Ele diz: mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Isso contemplava mais de 2000 anos depois, eu e você que estamos aqui em Curitiba nos convertemos ao Senhor numa geração bem distante daquela primeira. Ele orou por cada um de nós. E o texto diz que ele orou da seguinte forma: também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Tudo começaria a partir da pregação dos primeiros discípulos, e muitos outros, em muitos lugares, em muitas outras gerações seriam alcançados. E diz: a fim de que todos sejam um. Ele está orando por unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que é um indicativo de propósito. Porque é que Jesus está orando por unidade? Para que o mundo creia. Significa que se eu e você não vivemos uma unidade, nós podemos atrapalhar o mundo de crer. Porque a revelação que eles têm de Cristo passa por aquilo que eles enxergam em nós e no nosso comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Ao olhar para as Escrituras, nós não podemos de forma alguma negar o peso que o testemunho de um estilo de vida pode ter ou não sobre a conversão de outros. É por isso que em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, o apóstolo diz: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda, eu amo essa frase ainda, cheia de fé, de esperança, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aquilo que as pessoas lerão de Cristo passa por uma leitura do nosso comportamento. E nós precisamos entender a responsabilidade, não só o privilégio de servir a Cristo, mas a responsabilidade de um bom testemunho. Me acompanhe, por favor, em 1 de João, no capítulo 4, dos versículos 7 a 12. O apóstolo João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então ele está mostrando a essência, a natureza de Deus como amor. Ele afirma: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Então ele afirma: nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João está definindo que Deus é amor, que nós temos que andar em amor. E de repente ele afirma:
Se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos amar uns aos outros. Aí vem, nunca ninguém viu a Deus. Do que João está falando? Em primeiro lugar, ele não está dizendo que nunca houve uma teofania, alguma revelação ou uma aparição ainda que limitada de Deus. Nós vemos isso acontecer nas Escrituras. Moisés pede a Deus dizendo, eu quero ver a sua glória. O Senhor diz, vou te deixar me ver pelas costas. Você não pode contemplar minha glória e permanecer vivo. Mas ainda que de uma forma limitada, ele o viu. Quando a Bíblia está dizendo ninguém viu a Deus, está falando da sua plenitude, da sua essência. Só que depois de explicar ninguém viu, ele diz, se amarmos uns aos outros, uma vez que Deus é amor, Deus que é amor, e quando nós estamos fluindo com a expressão do que Ele é o seu amor, permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado, traduzindo, o Deus que não é visto por ninguém, será visto em nós, através do nosso comportamento. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender o impacto tanto de um estilo de vida pessoal de bom testemunho, como de um estilo de vida comunitário, porque isso é igreja. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21 também nos mostra que Deus recebe glória, não apenas em Cristo, mas na igreja. O texto diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, primeiro, na igreja, segundo, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu lembro de uma canção que cantávamos quando ainda era adolescente, que tinha esse texto de Efésios 3. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus. Uma vez eu vi a pessoa criticando aquilo, que absurdo, tentar colocar a igreja para dar glória a Deus antes de Cristo. Falei, isso é absurdo, está na Bíblia. O cara diz, Falei, tu não sabe nem o que está na Bíblia, mas está no controle de qualidade da doutrina do corpo de Cristo. É bem legal quando a gente encontra esse tipo de crente chato. Tem o xiita e tem o chato. No nosso meio é o chato. Mal sabe o que está lá, mas quer criticar tudo e todos. A Bíblia está dizendo que Ele recebe glória na igreja e em Cristo. Por quê? A igreja está conectada a Cristo, diretamente ligada, não pode ser separada. Então essa conversa mole de você não precisa de igreja, basta Jesus, não é o que a Escritura ensina. A igreja é parte de Jesus. E você tem que aceitar o combo completo. E a igreja não é o prédio, a igreja não é uma mera estrutura e nem uma instituição, mas o ajuntamento dos santos.